Olá, mulher de Deus! Hoje eu quero trazer mais um episódio da nossa super série aí, conflito entre mãe e filha. Sim, há conflito sim, entre mãe evangélica e filha evangélica. E muitas vezes as pessoas querem esconder isso, dizendo que se a mãe é evangélica, se a filha é evangélica, elas oram juntos, é uma maravilha, né? É aquele ambiente espiritual, mas a realidade não é essa. E a Bíblia não esconde os conflitos das famílias cristãs. Pelo contrário, a Bíblia expõe para que haja tratamento. E quando a gente fala sobre o assunto, sim, expondo esses conflitos, a gente pode encontrar cura, encontrar soluções para essas crises que acontecem entre mãe e filha, que serve ao mesmo Deus, que tem a mesma fé. E esse é o meu objetivo, é compartilhar com você. A minha mãe é evangélica, eu sou evangélica e a minha filha é evangélica. Então, temos aí 3 gerações de mulheres cristãs e eu vivi alguns conflitos com a minha mãe e vivi com a minha filha e por isso eu quero compartilhar todos os aprendizados, né, que eu obtive nessa experiência. Mulher de Deus, hoje eu vou falar sobre orações manipuladoras, feita por mães que são cristãs. Minha mãe se converteu primeiro, muitos anos antes de mim, e eu via minha mãe orando. E muitas coisas que a minha mãe orava, eu via Deus fazendo. Isso foi uma experiência que eu tenho desde... Minha mãe se converteu, acho que eu tinha 15 anos. E eu via a vida de oração da minha mãe. Então, mesmo quando ainda não era cristã, quando eu precisava de algo, de entrar num trabalho, de algo que eu queria que Deus me ajudasse, para onde que eu corria? Para minha mãe. Mãe, ora por isso. Mãe, ora por fulano. Mãe, ora pelaquela minha amiga que está passando por isso. Então, eu tenho experiências de ver a minha mãe orando e ver Deus realizando, Deus ouvindo, Deus abrindo porta, Deus abençoando. Então, quando eu me converti, eu já conhecia muito bem o poder da oração e o poder de uma mulher que ora. E eu creio que muitas coisas na minha vida de bênção, de ministério, foram resultado das orações de minha mãe. Mas teve um dia que eu fui impactada e aí surgiu uma crise. Foi quando eu descobri que a minha mãe estava orando por situações que eu não queria que ela orasse. Foi quando eu descobri que a minha mãe estava usando o poder, a ferramenta, a oração, para que coisas acontecessem na minha vida que eu não queria. Então, isso causou uma crise entre nós, porque eu me senti invadida, eu me senti manipulada quando ela estava interferindo na minha vida através da oração, querendo determinar questões da minha vida sentimental, questões do meu trabalho, questões do meu ministério através da sua oração. E no dia que eu descobri isso, se instalou uma crise entre nós. Inclusive, eu trabalho hoje com muitas mulheres que passam por essa situação, que vê muitas vezes a mãe orando contra um relacionamento e isso produz dor, produz tristeza, produz uma revolta. Então, quando eu descobri isso, eu comecei a pisar em ovos com a minha mãe, porque se ela soubesse de algumas decisões que eu queria tomar, ela poderia orar ao contrário daquilo que eu acreditava que era bom para mim. Então, várias vezes entramos em crises por conta disso.
E trabalhando com mulheres nesses 20 anos, eu já vi de tudo. Eu já vi mãe orar para filho não ser admitido num trabalho porque era em São Paulo, era no Rio de Janeiro e ela não queria o filho longe. Eu já vi mãe orar para a filha não casar de novo porque a filha tinha um filho pequeno, uma filha, e na cabeça da mãe, se ela casasse de novo, as crianças poderiam sofrer algum tipo de abuso. Ao invés dela orar para Deus trazer uma pessoa especial, um homem, um companheiro para ajudar ela a cuidar das crianças, por medo, a mãe orava para que ela não se casasse de novo, para que ela não tivesse ninguém. E quando a filha descobriu isso, a filha entrou numa crise. Passaram muitos anos sem se falar, porque aquilo machucou muito o coração da filha, sabendo que a mãe estava orando contra a felicidade dela. Eu já vi mãe orar para filho separar da esposa, porque ela não gostava da nora. Há essa competição entre sogra e nora. Então já vi muitas vezes isso. Eu já fui procurada, eu fui pregar em Campo Grande e uma mãe me procurou para me profetizar na vida do filho dela, que aquela mulher não era mulher para ele se casar. Ela me ofereceu dinheiro, ela foi no hotel me procurar. Mas quero te dizer que minha filha cresceu, minha filha se converteu e adivinha? A missionária fez a mesma coisa. Comecei a orar e via que Deus ouvia as minhas orações e eu comecei a orar manipulando a minha filha. Então, se a minha filha arrumasse um namorado que eu não gostava, eu ia pro joelho. Se a minha filha estivesse num trabalho que eu não gostava, eu ia pro joelho. Se a minha filha tinha uma amiga e que eu olhava, não ia com a cara da menina, eu ia pro joelho. Se a minha filha ia ou numa festa, ou numa viagem, ou num passeio, e eu não queria que ela fosse, eu ia pro joelho. E isso trazia muito sofrimento para minha filha, porque ela sabia que eu ia orar contrário àquilo que ela queria. E nós tivemos várias brigas, várias crises por conta disso. E eu quero trabalhar agora o texto da palavra de Deus que nos mostra isso, né? Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Esse texto me mostrou o quanto Deus leva a sério a questão da maioridade. Então, quando a minha filha completou 18 anos, eu fui mantendo o mesmo padrão, orando para determinar coisas na vida dela. E a partir dos 18 anos, a partir da maioridade, aquilo começou a ser uma ingerência. Ingerência é quando você ultrapassa o limite de autoridade. Por exemplo, o prefeito, ele tem gerência na cidade, mas ele não tem gerência no estado. Então, se ele quer mandar em algo fora da sua cidade, ele está cometendo ingerência. Por isso, nós, mulheres cristãs, precisamos compreender qual é o nosso nível de gerência, qual é o nosso círculo de gerência. Que enquanto os nossos filhos são de menores, enquanto eles são crianças, podemos sim orar e determinar através da oração muitas coisas, porque eles são infantis, eles não conseguem fazer escolhas. Mas aí, a partir do momento que ele se torna um homem, que ela se torna uma mulher, que ela alcança uma independência, e muitas vezes existem pessoas com 17, com 16, já trabalham fora, já têm a sua independência, e isso precisa ser respeitado. A Bíblia está dizendo aqui, olha, enquanto ele é de menor, ele não difere do escravo, mesmo ele sendo dono de tudo, mas quando ele alcança a maioridade, aí ele pode decidir. Aí ele pode fazer as suas próprias escolhas.
Então Deus está no trono, e quando você faz uma oração de manipulação na vida de seu filho, de sua filha, sendo já homem, sendo já mulher, adultos, você está causando ingerência e Deus não vai receber essa oração. Por isso que mãe não determina casamento para filho nem para filha, porque eles já são de maiores, eles já são adultos e Deus aceita, né? Deus respeita a escolha que um ser humano adulto faça, mesmo que seja uma escolha que venha prejudicá-lo e que lá na frente ele vai poder sofrer as consequências, ok? Então, esse é o primeiro ponto que Deus ministrou em relação à minha filha. Sua filha agora é uma mulher adulta. Você não pode mais orar querendo manipular, querendo determinar o que ela vai fazer, onde ela vai trabalhar, que cidade ela vai morar, com quem ela vai estar. Por mais que você tenha experiência, sabedoria e conhecimento, e esse texto me trouxe, me esclareceu, o Senhor teve que ministrar isso ao meu coração, porque eu achava que como mãe eu tinha toda a autoridade para determinar o que era bom ou não para minha filha. Isso produzia brigas, produzia discussões, produzia dores. Não foi uma, duas vezes que a minha filha ligou para mim e falou: mãe, a senhora está orando para que isso não aconteça? E como eu não podia mentir, eu falava: estou, porque isso é melhor para você. E ela passava tempo sem conversar comigo, ela se magoava muito com essa falta de respeito. Mesmo que eu tivesse vivido isso lá atrás com a minha mãe, estava eu ali, repetindo o mesmo padrão. Nós acabamos repetindo o mesmo padrão. Todas as vezes que você faz uma oração manipuladora pela vida do seu filho, da sua filha, se colocando no lugar de Deus, dizendo o que deve ou não acontecer com eles, e se você faz isso em voz alta, Satanás ouve essas orações e pode querer sim cirandar no meio de tudo isso, provocar muito problema, muita confusão, muito contenda e até mesmo atrapalhar bastante a vida do seu filho, da sua filha. E a gente vê que filhos e filhas de mulheres evangélicas muitas vezes têm a vida travada, e isso é por conta desse tipo de oração manipuladora. E muitas vezes a vida é até travada na área sentimental. Por quê? Porque Deus não vai fazer. Não adianta você falar para Deus com quem a sua filha tem que ficar ou não. Deus respeita, ela é de maior, ela é uma mulher já. Agora Satanás vai ouvir. Satanás vai ouvir. E aí ele vai adorar ver você querendo ser Deus na vida da sua filha, sendo que você não sabe o que é bom nem para você. Nós precisamos de Deus e a sua palavra para nos direcionar. Eu me lembro que certa vez aconteceu que eu fui convidada para ministrar no estado de Goiás. E eu ia de carro para lá, ia eu, minha filha e meu genro, e ele ia dirigindo, e era a primeira vez que íamos pegar a estrada. E aí minha mãe ficou sabendo que eu ia ministrar lá no estado de Goiás, e ela começou a orar incessantemente para que eu não fosse. Ela orou muito para que aquela viagem não acontecesse. E aí ela orando, aí a minha irmã teve um sonho com um acidente no meio da estrada, e aí virou aquele piseiro no meio da família, e eu tinha convicção que Deus me mandou ir, que era o meu chamado, que eu ia sim pôr o pé na estrada e ia levar a palavra de Deus aos 4 cantos deste planeta. Então eu peguei o carro, entramos todo mundo dentro e fomos saindo. Nisso, era de manhã, minha mãe estava orando no momento, dizendo que Deus não permitisse que esse carro saísse de Cuiabá. E naquele momento, a minha irmã chegou em casa, na casa dela, e ela relatou para minha irmã que quando ela estava orando, ela sentiu o corpo dela todo estremecer e uma voz que ecoou no coração dela: ela é minha e vou levá-la para os 4 cantos dessa terra. Parem! Então ela se estremeceu toda, disse que chorou muito, e naquele dia ela entendeu
que nós somos apenas mordomos dos nossos filhos. Eles pertencem a Deus. Então, quando eu entendi isso aqui, a partir desse momento, minha princesa, o nosso relacionamento mudou muito. E eu vi as coisas até fluírem na vida de minha filha. E eu percebi que eu estava tão com a mão em cima que eu não deixava Deus pôr a mão dele. Nesta tarde eu quero te dizer, tira a sua mão. Tira a sua mão. Deixa seu filho e sua filha viver as experiências que são necessárias para que eles alcancem a maturidade. Amém, minha princesa? Beijão no seu coração.